por trazer para a gente um pouquinho do trabalho. E primeiro a gente vai reproduzir o vídeo de apresentação e logo em seguida a gente já te passa a palavra, tá bom? Tá certo, Bruno, obrigado. E eu que agradeço. Carol, tá aí? Continuamos sem som, Carol. Oi, Bruna, tudo bem? Oi. É a G, viu? A hora que você compartilha a tela, tem um recurso embaixo para você assinalar o recurso de áudio. Sim, acho que a Carol tá com algum probleminha. A Mari, você já voltou? A conexão da Mari, ela tava passando os vídeos pra gente antes, caiu. Esses pequenos problemas técnicos virtuais. Olá, Bruna, eu voltei sim. Eu vou compartilhar aqui novamente. Um minutinho. Perfeito. Obrigada, Mari. Apresentando o nosso palestrante. Professor Dr. Roberto Bianchini Denner. Possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Arquitetura e doutorado em Ciência dos Alimentos, sempre envolvido com trabalhos de conclusão de curso relacionados ao cultivo de microalgas. É professor do Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ministra aulas no curso de graduação em Engenharia de Aquicultura e no programa de pós-graduação em Aquicultura. É supervisor do Laboratório de Cultivo de Algas, localizado na UFSC, onde atua há mais de 30 anos no desenvolvimento de cultivos de microalgas, através de projetos de pesquisa e de extensão, na orientação de estudantes de graduação e de pós-graduação, e no treinamento de pessoal de empresas. Além disso, coordenou diversos projetos de pesquisa com financiamento da Petrobras, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do CNPq, da FINEP e da FAPESC. Roberto gosta de desfrutar de momentos em família, estar perto do mar e pescar. Bem-vindo, professor Dr. Roberto Bianchini Denner. Olá, agradeço pela apresentação, muito legal.
E vou projetar minha tela agora e, por favor, me avisem se estiver tudo ok, tá? Ou se tiver algum problema também, por favor. Um minutinho, por favor. Tudo certo, professor. Já estamos vendo sua tela. Já estão vendo a minha tela? Então, o áudio tá bom também? Tudo certo? Tá sim, tudo perfeito. Pode ficar à vontade. Então, bom dia a todos que nos assistem. Vi há pouco que tinha 100 pessoas assistindo, né, ao Maratão Algas Brasil. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Melissa dos Santos e extensivo à comissão organizadora do evento, por todo o esforço que a gente sabe que vocês fizeram para colocar no ar, né, no mês passado o Maratão Algas Paraguai e agora em outubro o Maratão Algas Brasil. E agradecer pelo convite para poder participar, né, desse evento e poder apresentar a nossa experiência no Laboratório de Cultivo de Algas com sistemas de cultivo e também sobre os cultivos. É isso que eu vou falar. E também de assistir essas palestras muito interessantes sobre microalgas. Então, estão todos de parabéns. Eu espero que a palestra que eu irei apresentar a seguir atenda a expectativa, né, da comissão organizadora e também de quem nos assiste, certo? Bom, o título da minha palestra, então, é Sistemas de Cultivo de Microalgas. Eu sou, né, Roberto Bianchini Derner, está aí abaixo do meu nome o e-mail, ao final também estará o e-mail, caso alguém queira se manifestar a seguir, eu disponibilizo esse e-mail e garanto que responderei mensagens caso seja do interesse de alguém ter mais alguma informação ou desenvolvimento de alguma parceria com o nosso laboratório, esclarecimento de dúvidas, e assim a gente deve considerar que estamos sempre aprendendo. Então, quando alguém nos visita no laboratório, pode ir lá para aprender alguma coisa, mas sempre leva alguma informação que a gente às vezes está ali vivenciando aquilo há tantos anos e ainda não havia percebido, não conseguiu resolver aquela situação. Então, nós temos que ter em mente isso, de que a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, é uma eterna aprendizagem. E a gente não sabe tudo, né? A gente tolo de quem acha que sabe tudo, né? E com isso perde a oportunidade de aprender. Então, eu sou supervisor do Laboratório de Cultivo de Algas, do Departamento de Aquicultura da Universidade Federal de Santa Catarina. Aí tem uma foto do laboratório. Na minha apresentação já foi falado da coordenação de projetos do MCTI, da CNPq, FINEP, da FAPESP, projetos da Petrobras, que nós temos desenvolvido nos últimos anos, alguns projetos menores, outros projetos maiores. Então, está aí o laboratório, e o laboratório tem uma parte externa, uma parte de produção massiva, com tanques de até 10 mil litros, e uma parte interna, onde nós temos equipamentos para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à aplicação biotecnológica das microalgas e ao desenvolvimento de sistemas de produção superintensiva de microalgas. O laboratório está localizado em Florianópolis, no sul do Brasil, e aqui está a área do laboratório, são área de pesquisa, área de produção, tanques externos e 2 estufas, onde nós temos os tanques e outros sistemas de cultivo no exterior. O laboratório, ele integra vamos chamar de condomínio, que chama Laboratório de Camarões Marinhos, e a gente está aí desde 2003, né? A gente está aí desde o Laboratório de Camarões Marinhos, foi construído em 1984, eu vim para o Laboratório de Camarões Marinhos em 1986, e desde aí estou, né, supervisionando o setor de produção de microalgas.
Mas a partir de 2003, nós resolvemos criar o Laboratório de Cultivo de Algas. Chama Laboratório de Cultivo de Algas porque naquele momento nós cultivávamos tanto micro quanto macroalgas. E em determinado momento nós nos dedicamos exclusivamente às microalgas. Tem uma área de aproximadamente 600 metros quadrados, sistemas de produção dos mais variados que a gente vai ver. E desde a época do Laboratório de Camarões Marinhos, onde a gente era o setor de produção de microalgas do Laboratório de Camarões Marinhos, naquela época era comum a gente, a cada ciclo de produção, produzir dezenas de milhões de litros de culturas de microalgas. Para ter uma ideia, o laboratório produzia entre 30 e 40 mil litros de culturas de microalgas por dia. Então, a experiência de cultivo massivo em grandes volumes a gente tem. Mas, no decorrer das nossas pesquisas, dessa nossa experiência, nós verificamos que, quase que como uma obrigação, como uma maldição, os sistemas de cultivo de microalgas são de baixíssima produtividade, ou seja, quem desenvolveu o sistema se preocupou com o volume e nunca se preocupou com produtividade. E a ideia dessa apresentação hoje é a gente pensar um pouquinho em mudar essa característica da maioria dos sistemas de cultivo de microalgas. Aí no Laboratório de Cultivo de Algas nós recebemos alunos de vários cursos da nossa universidade e de outras, engenharia de aquicultura, engenharia de pesca, biologia, oceanografia, engenharia sanitária e ambiental, tecnologia, ciência e tecnologia de alimentos, agronomia e vários alunos de pós-graduação também da nossa universidade e de outras universidades. Além disso, treinamos pessoal de outras universidades e de empresas em todas as etapas que compreendem o cultivo de microalgas, ou seja, desde o isolamento até a separação da biomassa. E a pergunta quando alguém nos visita no laboratório é sempre essa: qual é o melhor sistema para o cultivo de microalgas? Eu diria que essa pergunta não está totalmente correta, e a resposta é extremamente complexa. E eu espero que ao final dessa apresentação a gente possa ter esclarecido um pouquinho mais, ou talvez gerado muito mais dúvidas em quem está assistindo, para que a gente siga discutindo esse assunto e que a gente consiga desenvolver, né, esse conhecimento, e talvez um dia a gente chegue à resposta, né, a essa pergunta: qual é o melhor sistema de cultivo de microalgas? Como regra, os sistemas de cultivo por convenção, né, são conhecidos como sistemas abertos, né, aqui exemplo de um tanque, sistema aberto porque a superfície da cultura está em contato com o ar atmosférico. Então, geralmente nós chamamos esse recipiente de tanque, ou são sistemas fechados. Aqui é um fotobioreator tipo flat panel, tem 10 centímetros de comprimento, são 150 litros de cultura, 2 superfícies iluminadas que não têm contato com o ar atmosférico. Obviamente que não é um sistema hermético, né, é fechado, mas não é totalmente fechado, ou seja, tem que entrar nutrientes, tem que entrar o CO2 e tem que sair o oxigênio. Então, por convenção, se chamou os sistemas fechados de fotobioreator. Ao pé da letra, tanto um sistema quanto o outro pode ser chamado de fotobioreator, mas por convenção vamos chamar de tanques e fotobioreatores. Se vocês me permitem, eu gostaria de explicar um pouquinho, né, dentre as inúmeras aplicações biotecnológicas das microalgas, eu gostaria de apresentar, digamos, o que eu costumo dizer, digamos, os sistemas de cultivo para a aquicultura e sistemas de cultivo para a biotecnologia. Lembrando que a aquicultura é um dos ramos da biotecnologia, mas o uso das algas em aquicultura para alimentação dos organismos aquáticos são meio e não fim, as microalgas nesse momento, e na biotecnologia as microalgas são fim. Então, isso pressupõe a aplicação de diferentes sistemas de cultivo. Geralmente, na aquicultura, nós temos tanques, sistemas de baixa tecnologia, de baixo custo de implantação e operação, se alcança uma biomassa baixa, né, geralmente menor do que 0,1 grama por litro em peso seco, baixa produtividade, enquanto nos sistemas de cultivo de biotecnologia,
nós temos tanques e fotobioreatores, média e alta tecnologia, custos elevados, biomassa de 1 a 40 gramas por litro, por exemplo, e elevada produtividade. Geralmente, quando nós visitamos um laboratório de aquicultura, é isso que nós vemos: tanques de fibra de vidro, de policarbonato, de concreto, de lona. E quando visitamos um laboratório que se dedica à biotecnologia, são sistemas fechados, né, que implicam uma série de controles, né? Eu diria que um fotobioreator é muito mais do que uma garrafa PET ou um saco plástico cheio de micro-algas. Para ser um fotobioreator, nós temos que ter controle de alguns parâmetros, de temperatura, de pH, de injeção de CO2, de concentração de nutrientes. Isso é que faz com que aquele nosso recipiente de cultivo se torne um fotobioreator. Para que vocês não pensem que não é importante o cultivo em aquicultura, o peso pesado, ou seja, em nível mundial, a maior volume de produção das microalgas é em fins da aquicultura, para a alimentação dos organismos aquáticos, mas também para a manutenção da qualidade de água e etc. Esses dois trabalhos, né, desse pesquisador, Amir Neori, você traz algumas informações bem interessantes, seria legal que vocês pudessem ler isso, e aí o que ele fala é o seguinte, que em aquicultura, o cultivo do fitoplâncton, se a gente fosse somar todo o fitoplâncton que é cultivado para alimentação de peixes de água doce, né, para alimentação de moluscos, para alimentação do zooplâncton, é muito maior do que a soma de todos os outros organismos juntos. Né? Esse autor fala lá que, claro que é uma estimativa, né? Eles calcularam quanto consome o molusco, para produzir 1 quilo de molusco, quantos quilogramas de micro-algas precisa, para produzir 1 quilo de peixe de água doce, quantos quilogramas de micro-algas precisa, e chegaram aí uma conta astronômica, né? E esse é um dado de 2008, certo? 69 milhões de toneladas de peixes, camarões, moluscos e outros organismos. E para produzir tudo isso precisaria em torno de 344 milhões de toneladas de micro-algas. Acontece que essa conta não aparece, porque nesse caso micro-algas é meio e não é fim. Então, em aquicultura, se alguém perguntar qual é o grupo de organismos mais cultivado em aquicultura, não tem a menor dúvida que é o fitoplâncton, que são as micro-algas. Então, mais algumas questões para a gente discutir e formar o nosso conhecimento acerca dos sistemas de cultivo e do cultivo propriamente dito. Qual é o melhor sistema, aberto ou fechado? Qual é a escala de cultivo, intensiva ou superintensiva? E o método de cultivo, né? Batelada alimentada, semicontínuo, contínuo, e o modo nutricional, fotoautotrófico, heterotrófico, mixotrófico ou outras variações. São muitas perguntas que a gente tem para iniciar o cultivo de microalgas. Bom, se a gente for passar para a produção em escala comercial, nós vamos na literatura e vamos ver opiniões bastante distintas. Segundo o Berman, 2008, né, 98% das aplicações dos cultivos comerciais se refere ao cultivo de microalgas em tanques. E os sistemas fechados são geralmente exclusivamente para produtos de elevado valor comercial ou como um cultivo intermediário para chegar aos sistemas em grande escala. Nós temos também fermentadores. Agora, isso, né, essa citação, digamos, não é definitiva, ou seja, nós temos opiniões diferentes. Então, geralmente é assim, se nós visitamos um grupo que tem sistemas abertos e perguntar qual é o melhor sistema, eles vão dizer que é o sistema aberto. Se nós visitarmos um grupo que desenvolve cultivos de sistemas fechados, esse grupo vai dizer que o melhor são os sistemas fechados. Então, há uma discussão, as opiniões são muito diferentes em relação a isso. Então, em relação ao sistema de cultivo de microalgas, nós temos que nos preocupar muito, principalmente, né, nos cultivos fotoautotróficos, nós temos que nos preocupar, por exemplo, com a iluminação. E são pesquisas, né, nessa linha que nós desenvolvemos no laboratório de cultivo de algas. Em relação à iluminação, interessa saber qual é a irradiância, qual é o fluxo fotônico, certo? Quanto daquela luz está chegando na nossa cultura. Nós precisamos fazer estudos do fotoperíodo, temos que fazer estudos da qualidade do espectro, né? Qual os comprimentos de onda mais interessantes para o crescimento ou para levar aquela população
a síntese dos compostos que nos interessam. Nós temos que avaliar diferentes produtos, né? O que acontece quando usamos lâmpadas tubulares, o que acontece quando usamos LEDs, certo? E nem as lâmpadas tubulares não são iguais e os LEDs também não são iguais, né? Mesmo um LED branco pode emitir comprimentos de onda diferentes. Quase ninguém dá bola para isso, mas a distância da fonte luminosa também é muito importante. Se a gente for medir a irradiância e for afastando da fonte luminosa, a gente vai ver que alguns centímetros, né, da lâmpada ou da fonte de luz, a gente já tem 50%, 30% da energia luminosa que está sendo irradiada. Outra coisa que nós temos que nos preocupar muito nos cultivos de microalgas é com o passo óptico ou com a coluna d'água. E é isso que faz toda a diferença nos sistemas de cultivo superintensivos. Realmente são passo óptico curtos. Ainda assim, nós temos que nos preocupar com a nutrição, né, os tipos e a concentração de nutrientes, a manutenção, né, são meios de cultura para manutenção e para produção. A seguir eu vou falar nisso. E o método de oferta, né, batelada alimentada, também vou falar nisso. Na agitação das culturas também é muito importante. O emprego de efluentes, também vou falar sobre alguma coisa. E a contaminação, vi na palestra anterior alguém perguntando sobre a contaminação, eu diria que é como se fosse um pitbull, né, correndo atrás da gente o tempo inteiro, quase mordendo o calcanhar da gente. Se a gente não for ligeiro, né, e não tiver medidas para evitar a contaminação, dificilmente a gente vai ter boas culturas de microalgas. Bom, todos esses detalhes fazem muita diferença, né, tanto em condições experimentais quanto em condições de produção de biomassa. Por isso, nós temos que conversar sobre isso. Olhem que gráfico interessante, essa é uma pesquisa bibliográfica publicada na revista Algar Research, sobre as publicações de microalgas. Então, desde 1967, né, até 2017, vinha aumentando gradativamente, mas de maneira muito pouco expressiva as publicações sobre microalgas, e a partir de 2004, por aí, houve um salto, né, nas publicações com microalgas. E a que se deve isso? Qual a razão disso? Bom, se a gente for procurar nas palavras-chave também desse estudo, nós vamos ver biomassa, biocombustíveis, tá certo? Biodiesel, e está aqui a explicação. Tá certo? Do porquê isso. A academia parece estar respondendo à demanda da indústria por conhecimento para a produção de biocombustíveis a partir da biomassa de microalgas. E a questão é a seguinte, a pergunta é, a academia atendeu essa demanda? Eu diria que parcialmente, e ainda não existe um pacote tecnológico para a produção de biocombustíveis a partir das microalgas. Claro que pacote tecnológico significa que a viabilidade técnica é a viabilidade econômica. Para isso, nós estamos produzindo a biomassa numa escala de vezes muito maior, milhares de vezes, a um custo centenas de vezes mais baixo. Então, ainda estamos nisso. Na questão de biocombustíveis, nós desenvolvemos, né, um projeto em rede, né, com 10 instituições nacionais, e chegamos a uma série de, conseguimos identificar espécies, né, as condições que levam à produção dos compostos de interesse, enfim, ainda estamos nisso aí. No laboratório de cultivo de algas, além do sistema de produção, além do isolamento, além da manutenção das cepas, um dos produtos finais do laboratório é isso, biomassa de microalgas, que é separada com centrífugas industriais, e essa biomassa nós encaminhamos para os nossos parceiros estudarem, né, biocombustíveis, biomateriais, compostos bioativos para a indústria alimentícia, para a indústria cosmética, para a indústria farmacêutica. Geralmente, em relação ao screening para a produção de biodiesel, se começa, né, isolando microalgas, verifica o teor de metil-éster, se não tem um perfil adequado, não se tem interesse, se tem um perfil adequado, tem interesse, passa para o cultivo, se não produz biomassa, não tem interesse, se produz biomassa, vai para o biodiesel. Mas a gente quer propor um caminho contrário, tá certo? No nosso entendimento, o caminho deveria começar sempre pelo cultivo. Ou seja, é possível cultivar essas microalgas em larga escala, essas microalgas produzem biomassa em larga escala, até porque geneticamente é muito mais difícil manipular a questão do crescimento do que a questão da biossíntese dos compostos de interesse. Então, na nossa ideia, o screening deveria começar pela possibilidade de cultivo, estudar como produzir biomassa
em larga escala, e aí sim estudar os fatores ambientais que levam à produção dos lipídios, no caso do biodiesel. E a gente tem visto que esses fatores ambientais às vezes fazem com que uma determinada biomassa que, sem os fatores ambientais corretos, produz somente 10% de lipídios, tá certo? Para mais de 40% de lipídios, somente com a manipulação dos fatores ambientais. E aí sim produzir, né, biodiesel ou qualquer outro produto de interesse. No laboratório de cultivo de algas, a gente tem um pequeno banco de cepas, onde a gente mantém essas algas, né, essas espécies que têm potencial biotecnológico. A gente tem alguns sistemas de cultivo, esse é um fotobioreator tipo flat panel, né, de janela, como queiram, né, vertical, é um equipamento extremamente sofisticado para pesquisa científica e tecnológica, onde a gente mede, tem sondas para medir quase todos os parâmetros que nos interessam, mas principalmente o que a gente mede aqui é a utilização da luz pelas células, ou seja, quanto daquela luz está sendo convertida, né, está sendo utilizada para fotossíntese, quanto está sendo refletido, quanto está sendo dissipado, ou seja, aí nós calculamos exatamente, digamos, nós estabelecemos as condições de cultivo em relação à luz, que levam aquela cepa, aquela espécie de microalga ao máximo crescimento. Depois disso, nós passamos isso para o cultivo massivo e desenvolvemos bem melhor os cultivos, tendo conhecimento, né, desses fatores específicos para aquela cepa. Com isso, a gente estabelece, né, por exemplo, parâmetros fotossintéticos, rendimento quântico efetivo, né, todas as coisas que nos interessam em relação à iluminação. E chegamos a algumas conclusões. Então, assim, eu gostaria de ressaltar alguns pontos, e para nós que trabalhamos com as microalgas para extração de compostos bioativos, quando nós desenvolvemos um cultivo de microalgas, é muito importante que a gente determine a densidade celular, para que a gente possa saber, quando as culturas entraram em fase estacionária, por exemplo, quando estão em fase exponencial, quando estão em fase estacionária. Porém, o resultado correto deveria ser em biomassa, uma vez que nós não temos como calcular a densidade celular de cepas diferentes, de espécies diferentes. Não tem como, por conta da diferença no volume celular. E mesmo dentro da mesma cultura, em determinadas fases da curva de crescimento, o biovolume das células pode ser diferente. Então, para nós que nos preocupamos estudamos os compostos bioativos, é muito importante que o resultado dos nossos experimentos, das nossas curvas de crescimento, esteja explicado em termos de biomassa e não de densidade celular. Outra coisa que eu vejo, são muitos trabalhos também em que se usa o teor de clorofila ou a densidade óptica. O teor de clorofila é uma medida interessante para estudos ambientais, mas não para estudos de cultivo, certo? Na clorofila, nos estudos de cultivo, tem relação com o estado fisiológico, certo? Então, uma célula pode ter uma unidade de clorofila ou 20 unidades de clorofila, e a gente tem somente aquela mesma biomassa ou aquela mesma densidade celular. Então, a clorofila não nos diz muita coisa, assim como a densidade óptica também não nos diz muita coisa, uma vez que as microalgas podem, né, produzir e liberar no meio compostos, né, que fazem com que o meio fique mais turvo, e, né, o espectrofotômetro vai dizer que a cultura está crescendo, e isso não é verdade. Então, por favor, né, vamos ver se a gente consegue padronizar os nossos trabalhos, né, as nossas publicações em termos de biomassa. No laboratório, então, nós desenvolvemos cultivos experimentais, muitos ligados, por exemplo, à utilização de CO2, aqui, né, são vários rotâmetros, então nós estamos injetando diferentes concentrações de CO2, a gente vai ver a seguir aí alguns resultados. Outros que nós estamos usando diferentes nutrientes, né, e já vou adiantar aqui o assunto. Quase sempre os meios de cultura convencionais, né, Chu, BBM, Gila, Conway, enfim, são meios de cultura que foram desenvolvidos principalmente para manutenção de cepas e não para cultivos de microalgas em larga escala, para cultivos super intensivos, ou seja, a concentração de nutrientes é muito baixa. Então, assim, a gente espera nos cultivos, às vezes alcançar uma biomassa bastante elevada, mas oferecer nutrientes que não permitem que essa biomassa elevada seja alcançada,
Então, a gente tem que fazer esse ajuste nos nutrientes para que a gente consiga alcançar a alta biomassa. Então, não adianta ter maior irradiância, esperar maior biomassa, se a gente não disponibilizou para a cultura os nutrientes na concentração que permita que se alcançar maior biomassa. Outra coisa bem importante que a gente tem estudado são, né, a influência dos diferentes espectros luminosos. E, né, aqui tem um experimento com luz branca, luz azul e luz vermelha, e a gente verifica que a influência do espectro luminoso no crescimento nem é assim tão pronunciada, mas há uma diferença muito grande em relação aos compostos que são sintetizados pelas células nos diferentes comprimentos de onda. Para ter uma ideia, eu falei agora há pouco das lâmpadas, olha um comparativo de uma lâmpada fluorescente tubular, o espectro luminoso de uma lâmpada fluorescente tubular e de uma lâmpada LED. Sendo o azul o comprimento de onda que mais nos interessa, ambas as fontes luminosas têm 40 watts, certo? Mas o espectro luminoso é totalmente diferente e, consequentemente, nós vamos ter crescimentos diferentes e podemos ter compostos, a biossíntese de compostos diferentes, né, na biomassa. Outro ponto muito importante, e quase ninguém fala sobre isso, é na questão da aeração, nos tamanhos das borbulhas. Certo? Daqui nós fizemos um experimento, e essas bolhas pequenas, o volume de CO2 que está entrando nas culturas é o mesmo, tá certo? São frascos de 4,5 litros, mas a passagem do CO2, né, a injeção do CO2, a difusão do CO2 numa cultura com as bolhas pequenas é muito maior, é muito mais eficiente. Ou seja, aqui nós estamos gastando CO2 e jogando essa bolha, quando chega em cima na superfície da cultura, estoura e o CO2 vai embora. E, né, a gente tem aí uma informação, tem visto trabalhos que às vezes dizem lá que as microalgas crescem com 10% de CO2, 20% de CO2, 30% de CO2, e isso não é verdade. Certo? Aqui tem um trabalho onde a gente tem, né, somente ar atmosférico, 0,04% de CO2 injetado junto com ar, 0,5%, 1% e 2% de CO2. Vejam que a partir de 0,5%, digamos, praticamente a gente não tem acréscimo nenhum da biomassa. Ou seja, o que significa que esse CO2 que nós estamos injetando aqui está, né, quando a borbulha estoura na superfície da cultura, esse CO2 vai embora. Então não adianta a gente dizer que aquela espécie de microalgas crescem com alto teor de CO2, o que a gente está fazendo é passar o CO2 por dentro da cultura. E esse carbono não está sendo assimilado, porque a gente mede também a eficiência, a taxa de fixação do CO2, a eficiência de fixação do CO2. Ou seja, quando passa, né, no nosso caso, do 0,5%, o CO2 praticamente perde a eficiência é muito baixa, tá certo? Ela normalmente já é baixa, mas quando a gente injeta, quanto maior o percentual de CO2 injetado, menor a eficiência. Então, algumas coisas não são, alguns trabalhos que a gente tem revisado não são verdade, né, naqueles resultados. Outra coisa que a gente tem se preocupado muito é na oferta dos nutrientes. Falei agora há pouco que se a gente espera alcançar maior biomassa, nós temos que disponibilizar mais luz, nós temos que disponibilizar maior concentração de nutrientes, mas eu diria que há um risco grande da gente disponibilizar maior concentração de nutrientes e ter uma inibição pelo excesso de substrato. Então, nós temos verificado que a melhor forma de ofertar os nutrientes, nós vamos chamar de batelada alimentada. No laboratório, nós vamos monitorando a concentração de nutrientes, particularmente de nitrogênio, e vamos adicionando os nutrientes, tá certo? A cada intervalo de tempo. Quando o nutriente cai de uma determinada concentração para uma mais baixa, né, nós estamos entendendo que aquilo foi assimilado pela cultura, certo? Foi produzindo células, né, foi produzindo biomassa com aqueles nutrientes. Então, nós colocamos mais nutrientes, e com isso nós temos alcançado biomassa muito superior nas nossas culturas. Aqui, um exemplo bem clássico, né, aqui está por densidade celular, uma curva de crescimento em tempo em dias, essas duas curvas, né, se referem a um cultivo em batelada simples, naquele em que a gente, no dia zero, nós colocamos uma dosagem única de nutrientes, e aqui nós colocamos uma dosagem conforme
a demanda, conforme a necessidade das microalgas. E veja que a gente alcança biomassa muito superior, muito mesmo superior, quando a gente aplica, né, desenvolve os cultivos em batelada alimentada. Nos cultivos fotoautotróficos, o mais importante, e isso é que faz a diferença entre a produtividade, ou a biomassa que a gente alcança, e, consequentemente, na produtividade, nos tanques e nos fotobioreatores. A luz, quando penetra na água, já sofre uma atenuação, vários comprimentos de onda já são perdidos aí, né, quase que já nas primeiras camadas. Ou seja, parte dessa luz já é refletida, inclusive. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E num tanque de cultivo de microalgas, não só a água é um problema, quanto as partículas que estão em suspensão. Que partículas? As células algais. Tá certo? Então vai chegar um determinado momento em que a luz, né, nós temos uma luz com uma boa distribuição na superfície da cultura, tanto pode ser na superfície, né, no sistema horizontal, quanto no sistema de cultivo vertical, e depois de alguns centímetros a gente já não tem mais luz. Se não tem luz, não tem fotossíntese, não tem crescimento. E mesmo que uma célula algal fique, tá certo, com esse movimento, ela vai passar mais tempo no escuro do que no claro. E, consequentemente, esses são sistemas de baixíssima produtividade. Aqui tem um exemplo clássico, né, do que a gente fez no laboratório, e nós medimos, esse é um frasco de 5 litros, tem 8 centímetros entre um ponto e outro, o ponto B fica na parede interna do frasco de cultura, o ponto A bem no centro do frasco de cultura, e aqui nós temos a concentração da biomassa em gramas por litro, nós colocamos uma irradiância de 600 micromols de fótons por metro quadrado por segundo, e verifiquem que com a biomassa, conforme vai aumentando a biomassa, lá no centro do frasco, nós não temos luz nenhuma. Com 1 grama por litro, praticamente não chega a luz no centro. E nós desenvolvemos culturas com bem mais do que 5 gramas por litro. Então, esse é um problema clássico e deve ser respeitado. E não adianta aumentar a irradiância, porque se a luz não chega, não interessa qual a irradiância que tem lá fora. Certo? A luz simplesmente não entra. Tem soluções para isso? Tem. Poderíamos fazer uma cultura e diluindo a cada intervalo de tempo, um cultivo semicontínuo, é uma solução. Ou poderíamos desenvolver sistemas de cultivo com passo óptico curto, para que isso não aconteça. Mas mesmo nos sistemas que nós desenvolvemos, esse fotobioreator fechado, olha só, ele tem somente 10 centímetros de passo óptico. Com a iluminação, né, aqui por esse lado, observem que a partir do meio a gente já tem uma atenuação muito grande da iluminação. Praticamente metade do nosso sistema de cultivo está no escuro e só tem 10 centímetros de largura. Pensem nisso também num racer, por exemplo, né? E aí com iluminação solar, que seja, tá certo, também poucos centímetros tem iluminação. O racer, se fosse 30 centímetros, 5 centímetros teria iluminação e 25 centímetros não teria iluminação, 25 centímetros estaria no escuro. É claro que a gente tem que cuidar da fotoemissão, né, mas eu diria que os sistemas de cultivos geralmente são pouco produtivos porque não foi pensado nisso. Né? Nesse nosso caso, até é fácil de resolver, nós iluminamos pelo outro lado, e aí iluminamos a cultura, disponibilizamos muito mais luz para a cultura toda, e alcançamos maior biomassa por conta disso. Outro exemplo clássico é esse é um tanque de cultivo, do laboratório de cultivo de algas, em que a gente tem uma coluna de 1 metro, um tanque de 5.000 litros, uma coluna de 1 metro, e a gente foi baixando essa coluna para ver o que acontece. Claro que ao baixar a coluna nós fomos baixando também a fonte de iluminação, e verificamos que a biomassa ela vai aumentando conforme a gente vai diminuindo o passo óptico ou a coluna d'água. Isso é fácil de resolver em laboratórios, é fácil no cultivo de microalgas, né? Basta diminuir a coluna. Isso implica em menos água, menos filtração, menos uso de sistema de desinfecção, um menor uso dos nutrientes de cultivo e implica em uma alta produtividade e principalmente implica nos sistemas onde a gente tem uma alta biomassa, mantém em alta biomassa, nós evitamos a contaminação, porque é uma autorregulação. Microalgas, quando estão em altíssima densidade celular, em altíssima concentração, liberam no meio compostos que inibem o crescimento de outras espécies. Isso é uma coisa bastante interessante.
né? Nós tivemos também no laboratório alguns estudos com efluentes, né, principalmente efluentes na estação de tratamento de esgoto, e verificamos e tivemos uma surpresa não agradável com isso, né? O crescimento foi favorecido muitas vezes com a aplicação desse meio de cultura, né, efluente dessa estação de tratamento. Entretanto, quando nós vamos analisar a biomassa, verificamos que a biomassa está contaminada com metais pesados, com hormônios vindo principalmente de anticoncepcionais, tá certo? E outras drogas, medicamento, paracetamol e outras drogas presentes na biomassa, pesticidas, inseticidas. Então, a questão esses contaminantes da biomassa podem interferir no processo de extração dos compostos de interesse. E mais ainda, pode ser que isso inviabilize o uso dessa biomassa residual, da torta. Ninguém vai querer usar na alimentação animal ou humana biomassa contaminada com metais pesados, né, ou em cosméticos. Então, esse é um ponto a ser considerado quando se usa efluentes no cultivo de microalgas. Temos estudado também outra em relação à oferta de carbono, né, em relação ao modo nutricional, fototrófico, heterotrófico, e o melhor de dois mundos seria o cultivo mixotrófico. Aqui a gente pode ver também uma curva de crescimento em biomassa. Esse em verde é o cultivo fototrófico, em preto o cultivo heterotrófico, ou seja, o cultivo no escuro, e em vermelho o cultivo mixotrófico, em que as microalgas estão simultaneamente, né, desenvolvendo os dois metabolismos. Não é porque a gente oferece as condições mixotróficas que as microalgas cresçam nas condições foto e heterotróficas. Todas crescem em condição fototrófica. Algumas crescem em condições heterotróficas. E algumas raras crescem nos dois metabolismos simultaneamente, tá certo? Agora, quando a gente faz o cultivo heterotrófico ou mixotrófico, algumas coisas nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, o crescimento é muito mais rápido e a gente vai alcançar maior biomassa. Com isso, um meio de cultura próprio do cultivo fototrófico não é um meio de cultura adequado para um cultivo heterotrófico ou mixotrófico. Nós precisamos, né, disponibilizar uma concentração muito maior de nutrientes, que deve ser proporcional à biomassa esperada. Outra coisa que a gente tem necessidade é que essa oferta de nutrientes seja constante, tá certo? Conforme o consumo. E outra coisa que nós temos que nos preocupar, no cultivo fotoautotrófico, nós temos que nos preocupar em retirar o oxigênio que tem em excesso na cultura. No cultivo heterotrófico e mixotrófico, nós vamos injetar oxigênio, certo? E outra coisa que a gente tem que se preocupar muito é com a contaminação. Eu diria que essa é uma das maiores batalhas, uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente usa fontes de carbono orgânico, que é o cultivo heterotrófico ou mixotrófico. Temos que avaliar também a eficiência na conversão do carbono, né? Muitas vezes a gente está fornecendo carbono e a eficiência é baixa. Então, lá no laboratório de cultivo de algas, nós desenvolvemos cultivos experimentais em diferentes sistemas, né? Cilindros de fibra de vidro, tanques, né, de fibra de vidro, tanques cilíndricos, tanques com fundo cilíndrico de fibra de vidro, racers, né? Então, e aí nós podemos fazer comparação entre os diferentes sistemas e avaliar quais deles são mais produtivos. E nos últimos anos nós temos nos dedicado muito a um sistema fechado, né, um fotobreator tipo flat panel de 150 litros, que tem uma série de sondas de monitoramento e controle, mas principalmente é um sistema laminar de cultivo de microalgas, que é um sistema em que a gente faz o cultivo de microalgas com uma coluna muito baixa, de meio centímetro ou 1 centímetro de coluna d'água, e a gente tem aqui uma produtividade absurdamente alta. Em alguns casos, a produtividade nesse sistema chega a ser 400 vezes maior do que a produtividade num tanque ou num racing. E isso é bastante interessante. E por que isso? Por conta da relação da superfície iluminada pelo volume da cultura. Ou seja, a relação é muito alta, a luz chega em toda a cultura, e isso é o que faz toda a diferença. Então, num cultivo nesse sistema laminar de cultivo de microalgas, e aqui tem, né, o tempo da cultura em dias, e olha lá, a gente tem alcançado mais de 20 gramas por litro em peso seco. E nós esperamos, né, alcançar o dobro disso, porque é o que a gente tem verificado na literatura, algumas cepas em algumas condições excepcionais atingem até
perto de 50 gramas por litro em peso seco. Mas nos interessa muito qual é a eficiência do carbono fixado. Não adianta injetar CO2 e esse CO2 estourar, a borbulha de CO2 estourar na superfície da coluna d'água e ir embora. Então, muito nos interessa estudar isso, né, a eficiência do CO2. Outra coisa que nós temos dedicado muito no laboratório é estudar a acumulação dos compostos de interesse. Quando se estuda isso, nós temos dois momentos. Um momento em que a gente tem que manter as culturas de microalgas na melhor condição possível, para que o crescimento vegetativo seja muito intenso, ou seja, nós nos preocupamos com a iluminação, com a disponibilidade de nutrientes, com a agitação, o tamanho das bolhas, tudo isso para que a gente alcance uma alta biomassa, para num segundo momento da cultura a gente levar ao estresse, levar essa população ao estresse, né, observe que aqui está uma cultura verde, aqui ela está alaranjada, ela está rica em pigmentos, né, carotenoides, e muda também totalmente o perfil de lipídios. Nesse caso, nós estávamos produzindo biomassa para a extração dos lipídios para a produção de biodiesel. Então, isso faz toda a diferença. Ah, mas eu posso começar o meu cultivo já com estresse? Claro que não. Tá certo? Se a gente começar com estresse já desde o primeiro momento, a gente não tem o crescimento. Então, nós podemos até ter a cultura, né, as células estressadas, a cultura rica, as células ricas em carotenoides ou em lipídios de interesse, porém uma baixa biomassa. Então, a nossa proposta sempre é aplicar o cultivo em duas fases. A primeira fase vegetativa, em que a gente tem o desenvolvimento da cultura, e no segundo momento, os fatores de estresse que levam aquela população a produzir os compostos de interesse. Bom, então, voltamos à pergunta. Qual é o sistema de cultivo, a escala, o método, o modo nutricional? Será que a gente tem a resposta para isso? Bom, a aplicação, né, do sistema, da escala, do método ou do modo implica em diferentes custos de implantação e de operação. Às vezes, os sistemas de cultivo já foram implantados e não é possível desenvolver o cultivo heterotrófico ou mixotrófico, não é possível ter uma produção super intensiva, não é possível fazer cultivo contínuo ou semicontínuo, certo? Então, assim, uma das respostas poderia ser, né, qual sistema seria melhor para usar? Eu diria que uma das respostas seja a finalidade do produto. É para a aquicultura? Então tem que ser um sistema aberto, de cultivo intensivo, batelada, fototrófico. Ah, mas é biotecnologia open, então pode ser um sistema fechado, super intensivo, cultivo semicontínuo, mixotrófico. Então tudo implica nos custos de implantação e nos custos de operação e na finalidade do produto. O fato é que nós temos que juntar profissionais de diversas áreas, né, de biologia, engenharia, de química, de física e etc., para a gente desenvolver o sistema de cultivo e desenvolver as culturas, identificar cepas produtoras, os parâmetros ambientais que levam aquelas cepas a produzir o que nos interessa, né? Mas ainda continua essa pergunta, qual o melhor sistema? Então, assim, uma outra pergunta, será que o sistema de cultivo ele deve ser apropriado para a espécie? Não sei se é bem isso. Olhem só, no caso aí, dois cultivos de hematococcus pluvialis, em que a gente tem aqui, né, a Sinotec no Havaí, sistemas de cultivo aberto, são grandes raíces, e a Algatec em Israel, são sistemas de cultivos fechados, né, tubulares, e ambas estão produzindo a mesma coisa, hematococcus pluvialis, estressando essa população de microalgas, para que ela, né, sintetize as taxantinas seja extraída depois da biomassa. Puxa, então o sistema de cultivo, aparentemente, não é específico, não é apropriado para cada espécie, né? Mas e qual a razão de Israel, por exemplo, usar sistemas fechados? Alguém vai dizer, aqui é porque faz muito calor, aqui no Havaí também faz calor, provavelmente há uma perda térmica, uma perda por evaporação grande, mas em Israel tem um problema que é a escassez de água doce. Então, talvez essa escassez de água doce tenha levado, né, as pessoas que fundaram a Algatec a pensar em sistemas fechados. Outro ponto a ser considerado é o seguinte, se são sistemas fechados, a possibilidade da temperatura chegar a valores extremamente elevados e matar a sua população de micro-algas. Bom, então nós temos que resfriar, eles usam água do mar para o resfriamento desses fotobioreatores, o resfriamento das culturas. Então, uma outra
uma resposta anterior, né, era, digamos, qual sistema utilizar, depende da finalidade do produto, e eu diria que depende de outra coisa também, depende das condições ambientais do local, né, das condições que a gente tem, do recurso que a gente tem para aplicar no nosso cultivo. Certo? Então a pergunta não está respondida, mas, digamos, passa por isso aí, quanto dinheiro, qual é o produto, quanto dinheiro nós temos para aplicar no nosso sistema de cultivo, e as condições ambientais do local em que a gente vai implantar o nosso cultivo. Certo? Então, era isso que eu tinha, agradecido pelo convite, pela atenção de vocês. Vamos voltar lá às perguntas, se tiverem, né? Certo? Fico aí à disposição. Várias perguntas já, professor. Vou parar a apresentação, né? Pode ser assim. Primeiro de tudo, muito obrigada, muito interessante, muito enriquecedora também, porque assim, a gente sabe do potencial biotecnológico, das inúmeras aplicações que as microalgas têm, só que até a gente chegar a esse ponto de conseguir aplicar é um caminho bem longo, né? E daí vem de encontro a importância da padronização dos processos para garantir a qualidade do produto, para rendimento, para viabilidade também, né? Sim. E são muitos detalhes. A questão das bolhas, por exemplo, é uma coisa que quando a gente discute até parece que faz todo sentido, mas que talvez na hora ali do processo seja tanta coisinha que a gente acaba deixando passar. Então, muito interessante tudo isso. E agora eu vou abrir para a Ju ler para a gente as perguntas do chat. Estou à vontade. Oi, vamos lá, temos bastante perguntas aqui. Que bom. Primeiro, o pessoal parabenizou bastante, falou que adorou a palestra. Que bom. Alguns até comentaram que esses fotobioreatores são um sonho. Tá certo. E vamos ver aqui, ó. A primeira pergunta é do Renan Gomes. Ele perguntou: quais fontes de nutrientes podem ser usados para o cultivo massivo, já que os meios comerciais não atendem essas necessidades? Eu tenho a impressão que a pergunta não está bem formulada, mas eu vou falar o que eu entendi, tá certo? O que eu quis dizer é que os meios de cultura tradicionais não atendem quando nós aplicamos sistemas de cultivo de altíssima produtividade. O que eu quero dizer é que a concentração de nutrientes do meio BBN, Chu, Guila, dos meios tradicionais, eles nos levam, né, ou eles permitem que a gente alcance somente, digamos, vou usar números para ficar mais fácil, ou seja, uma biomassa de 0,5 grama por litro. Mas se a gente vislumbra a produção de uma biomassa de 10 gramas por litro, a concentração original desses nutrientes não permite que se alcance essa biomassa. Digamos assim, se eu quero produzir, sei lá, 1 quilograma de microalga, e a gente sabe que naquele 1 quilograma de microalga, 10% se refere ao nitrogênio, né? Então, se a conversão fosse perfeita, 100%, né, eu quero produzir 1 quilograma de microalga, eu preciso ter 100 gramas de nitrogênio. Certo? E no meio de cultura eu tenho 10 gramas de nitrogênio, então 10 gramas de nitrogênio não permite que eu alcance 1 quilograma, permite que eu alcance só 100 gramas. Então, é isso, eu acho que a pergunta dele foi isso aí. Quanto aos cultivos massivos, o que a gente faz é que a gente usa os mesmos meios de cultura, mas a gente substitui os macronutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, por produtos de grau industrial, certo? Não aqueles produtos, não aqueles reagentes de laboratório, que saem caríssimo e aí inviabiliza, né, comercialmente essa biomassa. Então, buscamos produtos, são chamados de produtos de grau técnico. Então, é só substituir, né, nitrato de sódio por nitrato de sódio de grau técnico. Muitas vezes é a mesma coisa. O que aconteceu é que o laboratório, aquela empresa que vende aquele reagente, comprou lá 1 tonelada de produto PA, que custou, né, um valor X, e aí ela fraciona em frascos de 1 quilo, e agora está vendendo por 20 vezes, 20x o valor do quilograma. Então, eu diria que o ideal é substituir, mas a gente usa os mesmos meios de cultura em concentração muito mais elevada. Legal. Agora é uma pergunta da Luzmila Rodrigues. Ela pergunta assim: por que em sistemas de cultivo cultivo a escala inicial, com pouco volume, se obtém maior densidade e biomassa
que em cultivos de maior escala, maior volume massivo? Não tenho a menor dúvida que é por conta da menor disponibilidade da luz nos cultivos em maior escala. Principalmente, eu expliquei isso agora há pouco, tá certo? Relacionado ao passo óptico ou à coluna d'água. Geralmente os sistemas de cultivo, ela deve estar falando, por exemplo, no Erlenmeyer, nós não costumamos usar Erlenmeyer, preferimos frascos tipo shot, né, cilíndricos ou frascos achatados, seria perfeito. Ou seja, o passo óptico num frasco de 1 litro é lá de 5, 6 centímetros, e lá naquele tanque, em alguns casos, às vezes nós visitamos um laboratório de cultivo de micro-algas, e tem lá um tanque com 1,5 metro de profundidade. Ou seja, a luz chega na superfície, em 5 centímetros da superfície, abaixo da superfície, nós não temos mais luz. Então, 5 centímetros da nossa cultura iluminada e 95 centímetros da nossa cultura no escuro. Então, indiscutivelmente, o problema é da baixa disponibilidade da luz em sistemas muito profundos ou que tem o passo óptico muito grande. Tenho certeza que é isso. A próxima pergunta é do Frederico Pacheco. Ele pergunta assim: qual a opinião do professor a respeito dos cultivos mistos, mais de uma espécie de interesse, para aumentar a produtividade e diminuir contaminações de sistemas abertos? Realmente funciona? Olha, a gente depende da finalidade, ou seja, um cultivo misto, primeiro que as diferentes espécies têm necessidades diferentes, né, desde a concentração de nutrientes, pH, iluminação, enfim, não vejo lógica de fazer cultivos mistos, principalmente quando nós buscamos, digamos, nós queremos produzir astaxantina, então produzimos no mesmo tanque 2 espécies que produzem astaxantina, fica meio estranho. Eu não entendi bem essa questão. Nós estamos geralmente tratando de culturas unialgais, culturas de uma só espécie no tanque. Cultivo misto seria o quê? Coletar água do ambiente natural e adicionar nutrientes e esperar o crescimento? Qual a finalidade, né? Para que servem essas microalgas? Então, geralmente, quando nós buscamos, né, compostos, a extração de compostos da biomassa, nós desenvolvemos cultivos de uma só espécie de microalgas. E não vejo por que, como isso resolveria a questão da contaminação. Se a contaminação vem de bactérias, fungos, protozoários, tá certo? Eu não vejo por que 2 espécies no mesmo tanque iriam inibir a contaminação. Nós trabalhamos muito com a inibição da contaminação, mantendo as nossas culturas com altíssima densidade celular, ou alta biomassa. Isso sim faz com que a contaminação não nos pegue, não chegue no nosso tanque. Outra coisa que a gente costuma fazer para evitar a contaminação é não usar a regra dos 10 para começar as culturas. Geralmente nós usamos a regra dos 25. A regra dos 10 é o seguinte, grosso modo, se eu quero fazer uma cultura de 1.000 litros, eu uso 100 litros de inóculo, tá? Isso está errado. Quanto menor a população inicial, maior a chance de contaminação. Quanto maior a população inicial, menor a chance de contaminação. Então, eu diria que entre 25% e 30% seria o ideal para a gente começar as nossas culturas. Manter sempre em fase exponencial. Certo? Uma vez que a cultura ficou velha, não adianta repicar para outro tanque, que ela já vai levando aí uma população acompanhante de contaminantes aí que vai pôr em risco o novo cultivo, a nova cultura. Obrigada, professor. Tem uma outra questão aqui, a pergunta do Igor Lessa. Qual a diferença entre o meio de manutenção e o de cultivo? São as concentrações dos elementos? Posso aumentar a concentração dos elementos do meio de manutenção para aumentar o rendimento? Sim, essa pergunta é bem interessante. Eu já respondi até na primeira pergunta. Sim, a diferença principal é na concentração dos nutrientes. Né? Partindo do princípio que os meios de cultura foram, né, e eu fico muito chateado porque eu vejo as culturas de microalgas hoje sendo desenvolvidas ainda com meios de cultura que foram propostos há 50 anos. Quer dizer, de lá para cá ninguém pensou em meios de cultura diferentes. No laboratório de cultivo de algas nós buscamos, né, pegamos meios de cultura tradicionais e fomos mudando a concentração dos nutrientes, estabelecendo outras relações para que a gente conseguisse
levar a alcançar maior biomassa e, consequentemente, maior produtividade. Então, sim, é um aumento da concentração de nutrientes, mas nós costumamos aumentar essa concentração de nutrientes, principalmente monitorando o nitrogênio e fósforo, que são os macronutrientes, são, né, o carbono é o nutriente mais importante em quantidade, mas nitrogênio e fósforo são os nutrientes mais importantes, principalmente em relação à produção de compostos. Então, nós monitoramos a concentração de nitrogênio e fósforo e vamos disponibilizando a cada tempo maior, ofertando novas doses de nutrientes, a fim de manter mais alta e constante a concentração de nutrientes nas nossas culturas, e com isso a gente alcança maior biomassa. E quero dizer o seguinte, muitos dos meios de cultura, se alguém usa, por exemplo, o meio BBM nas suas culturas, o meio BBM não é um meio adequado. A relação nitrogênio e fósforo meio BBM não é adequada para se alcançar uma alta produtividade, certo? O meio BBM tem pouco fósforo em relação à concentração de nitrogênio. Precisa fazer um ajuste. Obrigada. Tem uma outra questão da Margarete Sagueto, ela pergunta: para visitar esse laboratório é possível? Sem dúvida, é só agendar com a gente, né, digamos, a gente fica à disposição para recebê-los como visitantes, para fazer treinamento, para fazer algum trabalho de graduação, mestrado, doutorado, alguma parceria, nós estamos 100% à disposição de vocês para discutir o assunto. Né, e sempre que vocês aparecem para nos visitar, como eu disse no início, sempre trazem alguma coisa, vão levar algum conhecimento e vão trazer também. É uma via de mão dupla. Então, temos interesse em estabelecer parcerias, né, e receber vocês no laboratório. Legal. A última pergunta que apareceu aqui foi da Maria do Carmo. Professor, vocês possuem cepas de cianobactérias na coleção do laboratório? Tem interesse em receber cepas de cianobactérias planctônicas para integrar a coleção? Olha, a gente tem a única que a gente tem, eu acho que são cepas de Arthrospira, que é a única que a gente cultiva, e nós mantemos no laboratório somente aquelas cepas que tem interesse biotecnológico. Então, assim, manter as cepas só por manter, a gente não teria interesse, a não ser que seja, se vocês já verificaram que alguma delas pode ter alguma aplicação biotecnológica. Né? Não é função do nosso laboratório. O nosso laboratório não é um banco de cepas, não é uma coleção. Nós temos algumas cepas de interesse. Mas, Margarete, que fez essa pergunta, né? Eu sugiro que ela anote... Como é? Maria do Carmo. Maria do Carmo, me desculpe, Maria do Carmo. Tá certo? Então, anota o e-mail que está na apresentação e a gente troca troca algumas mensagens depois para falar sobre isso. Ok? Apareceram, na verdade, mais duas perguntas. Acho que talvez dê tempo da gente... Uma do Igor Lessa. Sobre a esterilização dos frascos de cultivo inicial. UV ou autoclave? Qual é mais adequada? Indiscutivelmente, para a esterilização de frascos é autoclave. Tá certo? O UV é um esterilizante de superfície, ou seja, não tem como esterilizar dentro dos frascos, né, com radiação ultravioleta, ou seja, não vai ser efetivo. Indiscutivelmente, os meios de cultura... E assim, e no meu entendimento, a esterilização por UV, eu diria que é mais uma desinfecção do que uma esterilização. Então, a autoclave é o método mais seguro, e assim, o UV ainda tem que ser calculado, digamos, a desinfecção do meio de cultura usando, né, UV, ela tem que ser dimensionada. O UV não se vai numa loja de aquário e compra lá um sistema de tratamento de UV, ou seja, aquele sistema tem que ser dimensionado por um volume de água, é uma dose daquela radiação ultravioleta, por tempo e por volume, ou seja, não é uma coisa tão simples assim. Então, eu diria que use autoclave. Uhum. O Diogo Cruz, ele parabeniza a apresentação e pergunta: pode explicar a sua abordagem de selecionar cepas baseadas no cultivo para produção biotecnológica? Que pergunta, né, explicar a sua abordagem de selecionar cepas baseadas no cultivo. Do que a gente tem, nós isolamos, o que a gente costuma fazer nós
coletamos e isolamos as cepas de microalgas e desenvolvemos o cultivo, né, nos nossos sistemas de produção. Se essas cepas que foram isoladas, elas crescem bem, se nós conseguimos desenvolver, né, estudar, identificar quais são as condições ambientais que levam aquela cepa a crescer bem nas condições que nós podemos oferecer, na sequência nós vamos estudar que compostos são produzidos por aquelas cepas, quais são os fatores ambientais que levam aquelas cepas ao estresse e quais são os compostos. Uma vez que a gente tem estabelecido, é possível cultivar em larga escala, nós vamos tratar assim, que compostos podem ser produzidos. Quase todas as cepas de microalgas produzem compostos de interesse biotecnológico, de interesse comercial. Nós é que ainda não sabemos cultivar, ou não sabemos fazer com que elas produzam aquilo que nos interessa. Né? Nós não descartamos quase nada no laboratório. Uhum. Bom, o nosso horário já deu. Eu vou pedir para quem ainda tem perguntas para entrar em contato daí com o professor. Isso. Uhum. Muita gente agradeceu bastante e parabenizou a sua palestra. Muito obrigado, professor Roberto. Fico à disposição e parabéns pelo evento. Obrigado também. Até mais. Tchau.